nessa aula a gente vai ver como que a gente pode animar um objeto dentro do plano tridimensional. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui um cubo, tá? E esse cubo a gente vai gerar um movimento nele. Bom, primeiro a gente precisa entender a animação, como é que ela funciona, tá? A gente trabalha aqui com este painel aqui, que vai ser o nosso painel central de animação, o Time Slider. Time Slider é como se fosse uma timeline. É aqui que a gente vai agrupar os pontos, os keyframes. E o que são keyframes? Bom, os keyframes são pontos que carregam, na verdade, informações sobre um determinado objeto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei esse cubo eu vou deslocar para cá, ó. E aí, eu vou pegar aqui esse primeiro ponto, que vai ser o nosso keyframe, e vou apertar a tecla S. Perceba no Maya que quando você clica na tecla S, você trava as suas instâncias básicas. Então, posição, rotação e escala, em cada eixo vai ficar travado aqui. Como que você sabe disso? Porque ficou vermelhinho aqui, tá vendo? Aí, o que vai acontecer? Você vai levar, então, para esse tempo vamos colocar aqui para o frame 80, e aí a gente vai puxar, então, esse cubo para cá. E aí, em 80, eu vou apertar S de novo e vou travar novamente essas instâncias aqui. O que acontece? O Maya salvou, então, que no tempo 1, aqui no keyframe 1, você tem as instâncias com um determinado valor X, e aqui a gente tem no 80 outros valores. Se você der um play aqui, ó, você vai perceber que houve já o deslocamento do objeto. Quando você chega no final da timeline, como todo software de animação, ele bate no final, já vai voltar para o começo, ele vai loopar a animação, tá? O que a gente vai fazer então? Nesse caso, aqui até explicando melhor, você fala assim, eu queria ter mais tempo de animação. O que você tem que fazer? Você vai ter que aumentar a quantidade de frames que você tem aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, por exemplo, e vai colocar 300 frames. Ele vai aumentar essa área aqui para você. Tá vendo? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um número menor. Então, não tem por que estender tanto a timeline assim. Mas você também não precisa ficar sufocado caso você tenha uma animação maior. Uma coisa que eu também gostaria de mostrar é que quando você está trabalhando entre dois pontos, você pode, de repente, querer mudar a trajetória do teu objeto. Então, vamos supor que eu pegasse aqui um keyframe intermediário e colocasse esse cubo aqui, vou empurrar a coordenada Z aqui para cima, e aí eu vou apertar S novamente. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai entender que ele vai sair de um ponto, ele tem que atingir esse intermediário para depois ele chegar no estado final dele, certo? Então, a animação ela vai ocorrer dessa forma, tá? Eu vou dar um Command Z aqui para voltar, tá? Explicar uma coisinha aqui, tá? O que acontece? Eu tenho esse objeto que ele está sendo animado aqui. O meu Time Slider está mostrando o quê? Os keyframes relativos a ele, tá certo? Então, o que vai acontecer então? Eu vou colocar aqui um outro objeto, peraí que eu desloquei aqui. Vou colocar um outro objeto aqui, colocar mais um cubo, beleza? E agora, esse cubo ele vai se deslocar de posição contrária. Ele vai vir agora desse lado para o outro. Então, o que eu vou fazer? No meu primeiro keyframe, eu vou marcar aqui S, beleza, tá marcado aqui. E eu quero prolongar um pouquinho mais. Agora, eu não quero que seja 80, eu vou colocar ele para 120, tá? Então, beleza, 120 veio aqui, marcou S aqui, marquei S aqui, beleza? O que vai acontecer? Se eu der play, ó, o objeto ele está indo em sentido contrário. Agora, perceba uma coisa, até agora a única instância que foi modificada foi a da posição. De repente eu quero mudar também a rotação. Se eu quiser mudar a rotação do objeto, por exemplo, vou pegar esse último cubo aqui e vou colocar o keyframe em 120. Eu vou colocar aqui então a rotação dele no sentido horário, tá? E aí eu vou marcar aqui a tecla S. Perceba que qualquer alteração que você faz em cima de um keyframe e depois você muda aqui, ó, com a tecla S ele vai salvar. O que vai acontecer com o nosso segundo cubo lá? Se eu apertar play, então, ó, ele vai rotacionar. Então, perceba que em qualquer momento você vai poder colocar um keyframe, editar esse keyframe. Não gostei desse valor. Você vai poder colocar outro em cima dele. Agora, vamos supor que eu não quero mais isso aqui. Eu quero tirar a animação que eu tenho aqui. Como que eu faço? Cuidado. Primeira coisa, você não vai mexer no objeto. Você vai mexer aqui, ó, na timeline dele, no Time Slider, certo? O que você vai fazer, então? Você vai segurar a tecla Shift, olha lá. Quando você segura a tecla Shift, você habilita a seleção de pontos, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o trecho em questão aqui que eu quero tirar a animação, que é esse aqui, e eu posso não só deletar, aqui no caso eu vou deletar só para mostrar, tá? Ó, deletou, você vê que não tem mais keyframe aqui na timeline. Como também você pode arrastar o intervalo de tempo deles. Então, por exemplo, eu peguei esse cara aqui, tá?
Ó lá, selecionei segurando a tecla Shift aqui. E aí, ó, com essa setinha intermediária eu vou jogar ele para frente. Então o que vai acontecer? Ele vai executar primeiro o cubo de baixo e depois sim ele vai atingir lá o frame 113 que está aqui, que é relacionado ao objeto 2, tá? Que a gente está vendo ali. Então é isso. Então você tem toda a liberdade de animar do jeito que você quiser. Uma coisa que eu não vou abordar agora nessa aula aqui, mas que você pode depois tá dando uma conferida, eu vou falar um pouquinho mais de animação depois, é a respeito do Graph Editor, que na verdade ele vai servir como um editor que você pode, olha só, vou até selecionar esses dois objetos, você pode observar, tá, a curva de animação desses objetos que estão aqui. Como você pode ver, eu estou vendo a curva de um objeto e a curva de outro objeto, certo? Aqui você está vendo aqui mais ou menos como se fosse aqui no Channel Box, que você tem posição, rotação e escala. Você está vendo exatamente as instâncias que você tem em movimento através dessa curvatura aqui, tá percebendo? Então é isso. Então você pode selecionar um objeto, selecionar outro, você vai perceber, olha só, esse objeto 2 aqui, ó, ele começa a se movimentar aonde você tem a alteração dessa curva verde aqui, ó, que é uma das instâncias que eu alterei ali, tá certo? Bom, por enquanto o que você tem que saber de animação para você começar a experimentar é isso, tá? E nas próximas aulas a gente vai aprimorar isso mais ainda, tá bom? Valeu!